Olá! Então, vamos falar do dólar, porque ontem falamos bastante sobre o Bovespa, indexado em dólar. Eu mostrei a vocês que o índice Bovespa em dólar é, na verdade, uma medição da performance que o Bovespa tem em relação ao dólar. Se os dois sobem e o Bovespa sobe mais, esse gráfico sobe. Se os dois caem, o Bovespa cai menos, esse gráfico sobe. Agora, atualmente o que está acontecendo é que o dólar está subindo e o Bovespa está caindo. Então, esse gráfico despenca como está acontecendo. Nós vimos que existe um suporte importante no Bovespa sobre diversos aspectos. E eu quero mostrar agora o reverso da moeda, que é o fato de que o dólar está chegando no seu objetivo, onde ele vai encontrar uma resistência forte. Então isso é ponto para que o Bovespa tenha uma parada aí nesses níveis. A gente não sabe o tamanho da coisa, ninguém esperava que fosse tão rápido assim essa queda do Bovespa e do S&P. Mas, eventualmente, nós vamos ter uma parada. E uma parada, depois que o mercado tem uma queda dessa amplitude, pode ser uma parada por meses e, de repente, pode ser uma variação percentual muito interessante para quem faz trade. Eu, pessoalmente, já falei que acho que nós estamos numa tendência de baixa de longo prazo, mas na tendência de baixa existem oportunidades, não é? Então, vamos lá. Eu quero primeiro mostrar Primeiro eu vou mostrar aqui o dólar nominal. O dólar nominal que só para não esquecer, né? Hoje nós temos condições de mostrar o dólar nominal. Legal, não é? Tá aqui, ó. Esse é o dólar nominal. Eu trago ele desde 1995 e 94, embora a gente tenha esse gráfico desde 1963, se não me falha a memória. Vamos dar uma espiada? Agora, antes de 94, não dá para a gente mostrar o gráfico nominal pelo seguinte, olha, eu vou colocar aqui, mudar as configurações dele, botão direito aqui, nos parâmetros, eu vou mudar ele para 1990. Só para vocês verem o que é que vai acontecer. 1990 e vamos colocar aqui janeiro de 1990. Olha que gracinha que ele fica. Agora a gente dá um zoom out aqui. Porque esse era o período de inflação no Brasil, né? Uma coisa interessante, ó, para quem não sabe, não viveu inflação, vejam só. Eu pus agora no gráfico mensal. E eu vou pegar esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho que vem de 91 até 94, quando aconteceu então o plano cruzado com o Fernando Henrique. Olha, esse gráfico é interessante porque a gente pode ter uma noção de quanto era a inflação, por exemplo, quanto foi a inflação em janeiro de 91. Ó, mais ou menos aproximadamente, né? 26%. Opa, essa foi brava, hein? Depois em 91 ele ficou mais maneiro. Mas no mês de junho de 91 foi mais ou menos 9,5%. Aí em setembro, opa, perigou, que foi de 34%. E quando nós estávamos na véspera do plano cruzado, olhem só o que estava acontecendo. Ó. Em janeiro de 1994, o dólar subiu 40%, depois ele subiu em fevereiro outros 40%, depois ele subiu 45%, e esse foi o máximo dele, 40% e 38%. Eu, algumas vezes da vida, tive com pessoas de fora do Brasil, e quando falava de inflação, eu falava, pois é, eu conheço inflação, eu tenho cultura de inflação, porque no meu país nós tivemos inflação de 40%. E daí a pessoa já arregalava um olho, 40%, eu falava, detalhe, ao mês. Aí o cara consegue quase que acreditar, né? Pois é, isso foi o que nós tivemos aqui em 94. A Enfoque foi fundada em 1983, bem para trás disso aqui, né? Mas, como eu disse, se a gente quiser, eu ponho aqui a menor data, e aí a gente vai lá para a menor data, que é 1963. A Enfoque foi
foi fundada aqui em 1983. Veja a inflação brava que nós pegamos, né? De 83 até 94, uma baita de uma inflação. Muito bem. Agora, voltando aqui para... E eu não preciso voltar porque eu tenho esse gráfico... Eu vou voltar para não deixar errado aqui no meu desktop do Terminal Enfoque. Eu vou colocar aqui apenas 94 e tá bom. Então, eu vou tirar do gráfico mensal, vou botar no gráfico diário e quero mostrar. Você já fiz a análise aqui várias vezes no canal. Basicamente, nós estamos projetando esse último movimento de alta para cima, a partir daqui onde começou esse movimento, que nos leva a 5,40. Nós chegamos muito próximos hoje, aí assim, quase 5,30, né? Muito bem. Se a gente, aliás, queria também mostrar que se a gente vier para o gráfico semanal, a gente vê esse movimento aqui com mais clareza. Ó. O que significa a gente projetar esse movimento? Porque o mercado rompe um nível importante de resistência, até onde ele vai? Olha, eu não sei bem, né? Mas você perguntando para o mercado, ele fala, olha, Fausto, eu não sei, mas a última vez que eu engatei primeira, segunda, terceira, eu avancei esse tanto aqui em território inimigo, ó, os touros, né? E que é esse tanto aqui. Então, isso a gente tem uma ideia de até onde os preços podem chegar. Essa ideia, eu sei empiricamente que é bastante precisa. Então, eu acho que nós temos boa chance de chegar aí nos 5,40 e daí nós vamos estudar para ver se nós vamos ter uma reversão ou uma acumulação ou uma correção. É tudo que pode acontecer. Quando o mercado está subindo, ele pode ter uma reversão, que ele muda a tendência, ou ele pode ter uma acumulação para depois continuar a subir, ou então ele pode ter uma correção, ganha força e aí rompe os 5,40, que seria o caso, e vai a níveis ainda mais altos, né? Mas eu quero agora mostrar a vocês outros gráficos de dólar que embasam um pouco isso que eu estou falando. Então, o primeiro deles é esse mesmo aqui que eu já mostrei para vocês, que a projeção é 5,40. E agora, e esse gráfico aqui? Vejam que interessante, que a gente traz ele desde 1963. Ora, eu já mostrei para vocês que nós tivemos uma inflação enorme, né? Quem sabe vale até a pena a gente voltar para cá e mostrar qual é o tamanho da inflação brasileira medida com vamos botar aqui 1980, medida com o dólar. A inflação brasileira medida com o dólar. Vejam só, se a gente pegar aqui uma década, eu quero mostrar que antes disso, que a inflação aqui no Dow Jones, e que eu tenho aqui, aliás, que é o CPI, está aqui. CPI, olha, de 1913 para 2013, quer dizer, quase 110 anos, a inflação foi 2.506%, tá? Isso é a inflação americana. Agora, a inflação que a gente mede aqui com o dólar, se você pegar uma década e não 100 anos, 110 anos, por exemplo, essa década aqui vamos dizer, de 90 a 2000. Não, vamos pegar aqui de 85 a 95, por exemplo. Mais ou menos, né? 85 a 95. Foi esse número aí que não dá para ler, tá? Vamos pegar aqui 3 anos, ó. Vamos pegar só aquele período lá que eu mostrei, de 90 até 95. Também um número que não dá para ler. 18 bilhões, não, 18.607.075% de variação em 5 anos, né? Então, agora, eu gostaria muito de ver as cotações desse período aqui, mas isso fica completamente prejudicado, porque com essa inflação o mercado é uma montanha acima, assim, né? Um negócio que sobe. Mas aí a gente usa de um artifício da análise técnica que é a indexação. É isso que eu estava mostrando aqui nesse segundo gráfico. Esse gráfico é a cotação do dólar indexada pelo IGPDI. O IGPDI é o nosso índice de inflação. E vejam vocês que em 2002 ele estava em 13 reais o dólar.
Mas lá para trás, em 1969, o dólar esteve a R$ 38. Em 85, vamos ver aqui, ó, em 1964, ele estava mais caro ainda, né? 69. Depois, em 90, ele caiu para... 90 foi a crise do Brasil, né? O dólar caiu e aí subiu rapidamente, 90, praticamente 100%. E é agora, é aí que nós estamos hoje. Bom, isso é para mostrar que nós podemos encanar essas cotações do dólar nesse cano aqui, que a gente chama de tendência de baixa, ou melhor dizendo, de canal de baixa. Tem a reta de resistência e o que eu chamo de reta guia do canal de baixa. E a gente tem também esse nível aqui, esse suporte muito importante aqui que eu estava mostrando de 90, esse outro suporte aqui que aconteceu de 95 até 97, perdão, e que foi depois testado aqui nesse topo. Deixa eu dar um zoom aqui, né, que deve estar difícil para vocês verem aqui. Na minha tela é um pouquinho maior, mas a de vocês não. Então, esse valor foi testado aqui em 2006. Posteriormente foi testado e é esse o nível que a gente define como sendo o nível correto agora de se ver, né? Aqui nesse topo que nós tivemos em 2015. Muito bem, a hora que eu dou um zoom maior aqui, a gente vê que esse nível é 5,50, que é muito próximo desse nível que eu projetei o mercado a 5,40. Então, vejam só. Mas, por outro lado, essa reta aqui, logicamente, tem uma certa flexibilidade, né? A gente ancorou ela aqui, mas aqui passamos... na verdade, a gente fez engenharia reversa. Primeiro traçamos a reta guia, depois puxamos uma reta paralela aqui, que veio bater nesse ponto. Isso aqui é um ponto fora da curva. Aqui não sabemos se vamos ter um ponto nessa reta aqui, ou um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas de qualquer maneira, essa reta passa por aqui, e esse nível de resistência é por aqui também. Então, mais uma razão para a gente saber que o dólar tem resistência forte a partir de, talvez agora, né? Já até está sentindo essa resistência. Muito bem, então esse é o gráfico. Agora, esse é o mesmo gráfico, o dólar indexado pelo IGPDI, só que enquanto nesse nós estamos vendo um gráfico mensal, nesse aqui nós estamos vendo um gráfico semanal. E, logicamente, se quisermos, podemos... Essa reta aqui está errada, ela na verdade, eu tenho que ir para o gráfico mensal para ver isso, será? Essa reta aqui, e ela se deslocou aí, não sei porquê. Essa reta está aqui, né? E nós não temos aquela reta que vem lá de longe, e essa reta está muito grande. Perdão, de vez em quando a gente tem uns probleminhas aqui, né? Então, essa reta está aqui, e essa aqui eu mando embora e pronto. Então tá aí, é só pra gente, na verdade é só pra gente ver aqui no gráfico semanal e no gráfico diário a quantas a gente anda, né? Então essa resistência aqui de 2015 muitíssimo importante, por quê? Porque os preços quando bateram nela, eles, que aconteceu em setembro de 2015, eles caíram 36%, que em dólar é uma barbaridade, né? Por isso esse nível de 5,40, 5,50 está gravado na cabeça dos participantes do mercado e vários participantes devem agir à medida que o mercado volte a se aproximar desses níveis, vendendo. Então há uma pressão de venda, há uma oferta muito grande quando o mercado chega nesses níveis. E aí o que acontece? O dólar eventualmente reverte, começa a cair. O dólar caindo... Se o Bovespa subir um pouquinho, dólar caindo, Bovespa subindo. Ou seja, o Bovespa em dólar sobe muito. O que pode trazer os estrangeiros de volta para o Brasil. Logicamente, temos que reger a orquestra aí com o novo componente chamado coronavírus, né? Temos que ver se a coisa começar a ficar um terror mundial. É lógico que isso aí, não sei, ninguém sabe o que pode acontecer. Nós estamos vendo aqui os sinais de análise técnica, né? Muito bem. E finalmente, para você que achou muita viagem na maionese
eu ter falado que o dólar, quando da entrada do Lula, isso aqui foi o medo do Lula, né? Estava a 13, praticamente R$13, 12,89. Eu quero te mostrar agora um cara que simula esse aqui. Esse aqui é a cotação oficial do dólar indexada pelo IGPDI, é o Índice de Inflação Brasileira. Enquanto que esse outro aqui que eu estou mostrando é o chamado contrato perpétuo do dólar. Como se sabe, o dólar, e esse daqui nós trazemos ele desde 2002, deixa eu ver se é porque parâmetros, não, menor data, acho que é essa mesmo, 2002. O dólar é negociado no mercado futuro, na B3, e ele é negociado para todos os meses cotados. O último dia de negociação é no penúltimo, no dia anterior ao mês de entrega. Então, hoje, por exemplo, nós estamos negociando para abril. Já entramos em março, estamos negociando para abril. Isso aqui vai até finalzinho de março e aí já entra o mês de maio. Então, o que a gente faz na Enfoque é que a cada vencimento a gente adequa esse gráfico, a gente faz uma correção nesse gráfico e geralmente o mês presente está aqui, o mês futuro começa a ser cotado aqui e aí o que a gente faz é que a gente pega o gráfico todo e traz ele para cima para que ele inicie no fechamento do novo mês, né? Porque tem uma época em que os 2 meses ficam sendo negociados, só que o mês presente vai simplesmente vencer. Então, para efeito de nós atualizarmos esse gráfico, a gente vai fazendo esses ajustes a cada mês. Muito bem. Então, considerando o mercado futuro, que o mercado futuro achava, na verdade, em 2002 não foi 13, foi 17. Tá? Incrível, né? Isso aqui é lógico que isso aqui deve ter lá suas distorções e tudo mais. Mas se a gente pensar nesse gráfico a partir de 2008, que é a crise do subprime, e eu acho que isso aqui é um processo que está todo correlacionado, a gente trazendo uma reta, uma pretensa reta, porque ela tem 2 pontos por enquanto, né? Mas trazendo essa reta aqui, vejam só, a gente vem dar também ali no 5,30, 5,40, tá? Um pouquinho abaixo aqui, trazendo do topo, um pouquinho abaixo. Então, só para dizer que a partir desse momento, no dólar, a gente está com possibilidade de ter uma resistência bastante acentuada. Vou aproveitar o vídeo e vou falar rapidamente, vou mostrar os fechamentos do Bovespa, do S&P e do Bitcoin também. Vamos lá? Fechamento do Bitcoin? Não, porque o Bitcoin fecha às 9 horas da noite, né? Como o mercado de criptomoedas não para, ele é 24 horas, o horário que se definiu para que o mercado feche, para que a mídia possa dizer qual foi o fechamento de cada dia, é o horário do UTC, que é basicamente o horário de Londres, né? Não é necessariamente, mas normalmente é o horário Greenwich, que é o horário de Londres. Mas, então vamos lá. Primeiro aqui nós vamos para o mercado e vamos ver o Bovespa, que eu dizia ontem que está num nível muito importante de suporte e já tem muita gente aí comprando. Amigos meus me disseram que começaram a comprar hoje e acho que pode não ser uma má ideia. Agora, em termos de análise técnica, em termos do gráfico diário, a gente não tem o que dizer, né? Mas se a gente for para o gráfico de 1 hora, bom, a única coisa que nós temos aqui no gráfico de 1 hora é essa estrela da manhã, depois do mercado ter rompido esse nível importante de suporte. Então, isso pode estar talvez trazendo um alento aí. Hoje teve entrevista aí do presidente com seus ministros aqui no Brasil, então quem sabe o mercado vai considerar isso e possa começar uma reação ou acumulação. Não sabemos. É um risco porque em termos de análise técnica, quando o mercado tem essas oscilações, como eu disse ontem no vídeo de ontem, a coisa fica muito difícil porque ele vira meio irracional. Então, agora, para a gente saber direitinho o que vai acontecer, nós temos que ver a reação ou a acumulação que vai acontecer e analisar essa acumulação para ver se ela é uma reversão ou se ela é apenas uma reação ou se ela é uma acumulação que vai dar continuidade à baixa.
Então são 3 possibilidades. O mercado cai uma barbaridade, né? Aí ele pode reverter e começar a subir e retomar a tendência de alta, que eu acho que é uma hipótese quase nula, no meu ver. Embora no Bovespa, tecnicamente falando, a gente possa constatar que ele já corrigiu, vamos aqui para o gráfico semanal, para ficar mais simples, ele já corrigiu 50% dessa alta, né? Gráfico diário, 50% de correção dessa alta que aconteceu, dessa tendência de alta que aconteceu a partir de 2016. Foi 1, 2, 3, 4 anos de alta, 4 anos e pouco de alta, ele já corrigiu. Então, o que ele pode fazer agora? Agora, ele tem todo o direito, por exemplo, de corrigir Fibonacci dessa baixa aqui. E correção Fibonacci dessa baixa aqui, no preço que ele está, quanto que ele pode corrigir? Como ele baixou muito, muito rápido, ele pode fazer 50% de correção dessa alta, dessa baixa, e daria 30% de alta. E 30% de alta dá para você brincar. Se você é trader, né? Você é buy and hold, provavelmente esses 30% vão te animar pra caramba e você vai achar que o mercado então voltou, porque vão começar a ficar melhores as notícias e tudo mais. Mas a minha opinião é que o mercado tende a estar numa tendência de baixa. O S&P está numa tendência de baixa. E o S&P estando numa tendência de baixa, aliás, eu estou falando aqui, mas o melhor é a gente olhar mesmo o gráfico do S&P, vamos lá, está aqui. Então, o que é que ele fez o S&P? Ele tem, em termos de correção dessa tendência do subprime, muito para cair ainda. Infelizmente, tem muito para cair, né? Por quê? Porque nós não estamos ainda, nós não chegamos ainda nem perto, vamos pegar do preço de fechamento aqui, que está aqui, ó. O mercado ainda precisaria cair 18% para chegar no topo anterior ao subprime. E vamos lembrar que no subprime ele caiu 58%. Quer dizer, se ele fosse cair de hoje até o fundo do subprime, 66% de baixa. E a gente lembra também que o Dow Jones, se a gente for pegar o Dow Jones, ele também tem muito que cair, né? Ele já veio abaixo do topo do subprime, está segurando agora exatamente nesse nível aqui. Não, estou falando besteira. Esse não é o topo do subprime. O topo do subprime está aqui. Então o Dow Jones também, que teve aqui, mas agora voltou para cá, está aqui. Ele ainda teria aí 9% de baixa. Chegar no topo do subprime, se ele cair até o fundo do subprime, nós estaremos falando em 58%, 59%. Então é isso. It's a bear market. Haja como tal, né? Se você comprar, saiba que você está operando contra a tendência. Vamos dar uma espiadinha no Bitcoin e no principal ativo criptomoedas que nós estamos de olho, que é Link, e que a gente pode ver os dois aqui. Bem, o que nós temos aqui no Bitcoin? Vamos no curto prazo. Eu não vou falar de novo aquela minha análise de longo prazo que já exauriu, não é? Olha, não dá para saber. Essa queda muito grande, isso parece uma bandeira de baixa, mas isso aqui parece uma bandeira de alta. Quer ver? Ó, eu vou ser tendencioso para que isso aqui tenha um viés de alta. Ó. Isso aqui é uma bandeira de alta. Agora, em termos de análise técnica, eu vou ser tendencioso para que esse processo aqui seja um processo de baixa. Ó. Isso aqui pode ser uma flâmula de baixa. Então, realmente, não dá para saber. Eu acho que tem que combinar com os russos aí, né? No caso, o coronavírus. Acho que vai depender bastante de se... Bem, uma coisa que acho que é importante, que eu estava esquecendo, é o seguinte. Olha, Bitcoin tomou uma bufa, hein? Bitcoin sofreu do topo, ó, lá de fevereiro, quando começou o coronavírus, ele que chegou a cair 63%, agora está com 50%, 49% de baixa. Isso é um crash. Bitcoin já teve o seu crash. Acho que é razoável ele ficar esperando por aí para ver o que vai acontecer.
E o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer? Primeiro, com a endemia aí, nem sei o nome, com o coronavírus. E segundo, com a crise. Porque se vier uma crise de liquidez, se bancos começarem a ter problemas, se o público começar a desconfiar do sistema bancário, eu já disse ontem, repito, acho que Bitcoin e várias dos seus principais escudeiros, dos seus ministros, dos seus principais criptomoedas, terão uma alta explosiva, assim como nunca se sonhou, porque as pessoas vão ter que pensar em tirar dinheiro de bancos e eu acho que não existe um porto mais seguro do que o Bitcoin, que já foi provado aí 10 anos, todo mundo sabe que tem a facilidade de transferência e tudo mais. Então, eu acho que Bitcoin está nessa, com passo de espera. Muito bem. A próxima, então, é Link. Link, que é uma dos projetos aí que a gente tem observado faz tempo, ele rompeu esse nível importante pra caramba aqui de resistência e fez um pullback, estava indo embora em fevereiro, foi pego lá em março, aqui foi pego pelo coronavírus, teve o seu crash, pequeno crash também, vocês vejam que de lá de cima até aqui foram 38%, ou seja, mais resiliente que o Bitcoin. E agora está segurando aqui nesse nível que eu acho que dá para a gente entender que é esse nível de suporte aqui. Então a gente continua de olho nela no gráfico de 1 hora. E no gráfico de 1 hora, bom, aqui a gente pode dar uma acertadinha nele, traz ele mais para cá um pouquinho. E aqui a gente sobe ele um pouquinho aqui. Então parece que essa acumulação aqui, ele tá querendo escapar para cima. Vamos ver se ele escapar e principalmente se ele conseguir ultrapassar essa próxima resistência importante que está aqui nos 38 mil satoshis. Eu acho que pode ser uma boa, porque Bitcoin subindo, acho que Link sobe junto, é uma das que sobe junto, né? Tem outras também, mas vamos deixar mais para frente. É isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo e vejo na próxima. Tchau! Pô, e se você não é assinante, pô, assina aí o canal, dá uma força, dá um like aí, né? E vamos que vamos, boa sorte para todo mundo, se cuidem.